Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço pela sua atenção, por me emprestar os seus pavilhão auditivo para nos ouvir nesta tarde. Que Deus abençoe. Eu quero tratar de um assunto de suma importância na sua vida e na minha vida, que é o Natal, que as pessoas comemoram no final de ano. E eu quero justamente falar embasado dentro das Sagradas Escrituras. Quero falar um pouco da história. No século III, nasceu uma criança por nome Nicolas. E aí nasceu em um berço, em um lar cristão. Seus pais eram cristãos. Seus pais eram ricos. Quando seus pais chegaram a óbito, Nicolaus administrou a riqueza dos seus pais, que o deixara. E ali, naquela época, ocorria uma grande crise, uma fome extrema, muitos pobres, muitos miseravelmente carentes, uma situação caótica. Nicolaus pegou essa riqueza que seu pai tinha deixado, ele herdou essa riqueza e começou a pegar a riqueza, segundo a história, começou a ajudar o seu próximo, começou a fazer obras carente, começou a estender as suas mãos para o ser humano, ele começou a ajudar o povão da sua época. E ali se originou essa palavra chamada Papai Noel, conforme a história que relata a pessoa de São Nicolaus. Quando ele tinha 30 anos, o bispo de Mira morreu. E quem substituiu foi a pessoa de Nicolaus. Ele tinha quase 30 anos quando ele assumiu a igreja. Foi consagrado bispo e agora começou a trabalhar com as mesmas práticas que ele praticava antes. E por volta do ano 343, esse bispo ele morre e seu corpo foi transportado para a cidade de Bara, no norte da Itália. E esse bispo é falado dentro dessa data natalina, que é São Nicolaus, que foi atribuído, o Papai Noel se originou na pessoa dele, pela ação e pela forma que ele agia com relação ao seu próximo. E ele nasceu nessa cidade chamada Patara, no século III, que é a atual Turquia, hoje. Só que em 1862, um cartunista por nome Thomas Nast trabalhou nas características do Papai Noel e dentro do seu aspecto. A Coca-Cola, em 1931, tendo essa visão, uniu o útil com o agradável. E ali, dentro dessa figura, a Coca-Cola fez sua primeira propaganda, que atingiu os 6 quadrantes da Terra. E aqui a gente observa com muita clareza que o Papai Noel é uma figura que promove o comércio, o poder financeiro e econômico, é uma figura mercantilista e, ao mesmo tempo, uma figura capitalista. Não tem nada a ver com relação ao nascimento verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No 40º século, por volta do ano adâmico, 3957, surgiu uma fala no livro de Lucas, que era companheiro do apóstolo Paulo e que viveu no século I, na época de Cristo.
está escrito aqui bem claro. Existia, naquela época, um sacerdote por nome Zacarias, da ordem de Abias. Isso é, num reinado, na época do período do reinado do rei Herodes. Existia esse sacerdote. E aqui ele era da ordem de Abias. O rei Davi, por volta do ano 2940, aproximadamente, deu ordens ali no livro de Primeiras Crônicas, capítulo 24, e versículo 1, dividiu o ofício sacerdotal em 24 turmas, juntamente com a pessoa de Zadok, para que eles exercessem o ofício sacerdotal diante de Deus e diante do povo e trabalhasse anualmente dentro do templo, servindo a Deus, conforme as ordenanças e a organização que Davi fez com a pessoa de Zadok, que na época era sacerdotes. Então, sacerdote, mas Davi agiram e organizaram o ofício dos sacerdotes naquela época. Foi dividido em 24 turnos. Um turno trabalhava na parte da manhã e o segundo turno trabalhava na parte da tarde. Quem era do 8º turno era Abias. Aqui a gente observa que cada mês alternava 2 turnos. De 15 em 15 entrava um turno na parte da manhã e outro turno na parte da tarde. E aí alternava os turnos dentro das suas turmas, exercendo o seu ofício, conforme está escrito ali em Primeiras Crônicas, capítulo 24, versículo 1 em diante. Em cada mês trabalhava 2 turnos. 2 meses, 4 turnos. 3 meses, 6 turnos. 4 meses, 8 turnos. E quem era do 8º turno? Abias. E quem apareceu no 40º século, anunciando o nascimento de João Batista? A pessoa de Gabriel, que é um anjo excelente e que assiste diante de Deus e que é enviado do próprio Deus. Deus seja louvado. E ali a gente observa que no 4º mês ocorreu esse anúncio. Olha que João não é qualquer um. Não é qualquer pessoa. João Batista está nas profecias messiânicas. As escrituras nos revela no livro do profeta Isaías que ele é a voz que clama no deserto. No capítulo de número 40 e versículo 3 está escrito bem claro. E ali em Malaquias, no capítulo 4 e versículo de número 5 e 6, também fala de outra profecia com desrespeito à pessoa de João Batista. Eu trabalho dentro de uma cronologia que dá início, realmente de fato, um tempo cronológico dentro do tronco, e eu trabalho nas raízes adâmicas. Eu sei que a história ela é dividida em 2 partes do cristianismo. AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo, e AD, que é ano do Senhor. E eu trabalhei dentro dessa cronologia, dentro de 4 fundamentos. Em que sentido? Neste sentido. Dentro da cronologia, dentro da genealogia, dentro de um registro de nascimento e dentro de uma certidão de óbito. Em que sentido? Nesse sentido. No ano 130, Adão gerou Sete. E Sete viveu 912 anos. Certidão de óbito.
912 com 130, calculando matematicamente, dá 1042. Foi o ano que morreu Sete. Sete, quando tinha 105 anos, gerou Enos. Enos nasceu no ano 235, porque 130 com 105 dá o quê? 235. E trabalhando em dois pilares, registro de nascimento e certidão de óbito, e dentro da cronologia adâmica e dentro da genealogia, eu cheguei e descobri o calendário noeliano que Deus revelou à pessoa de Noé por volta do ano 1556. Noé foi incumbido, foi encarregado de construir o primeiro navio com 3 galerias, o primeiro cruzeiro, uma obra oponente feita ali pelas mãos do homem, e ali ele durou cerca de um século para construir esse navio. O primeiro navio, uma primeira obra tremenda construída pela mão do homem. E ali, vendo os cálculos do período que ele passou dentro da arca, eu calculei que o calendário de Deus estava nas palmas das mãos do Todo-Poderoso desde o princípio, e que o calendário de Deus não é como o calendário dos homens. No calendário dos homens tem mês que é de 28, 29, 31 e assim sucessivamente. E o calendário noeliano, ele é um calendário diferenciado. O calendário de Deus não tem 28 nem 29 dias, é 30 dias. Os dias corridos e semana e mês se dá 30 dias. Porque eu percebi ali que eles entraram no dia 17 do mês de Azive. E quando foi no dia 27 do mês de Azive, eles saíram da arca. Ele passou um ano e 10 dias dentro da arca, conforme meus cálculos que eu fiz. E ali, olhando aquela profecia de Daniel, que é uma profecia escatológica, e depois olhando para Apocalipse, no capítulo 11, percebi claramente que o calendário de Deus é um calendário que cada mês contém 30 dias, nem menos e nem mais. Nem subtrai e nem multiplica. É 30 dias corrido. E percebi que aquelas testemunhas profetizaram por cerca de 1.260 dias, que corresponde a 42 meses, que voltando para Daniel é 3 anos e meio. Dentro dessa cronologia, eu percebi perfeitamente que o calendário cívico e os calendários demais são pagãos, e aquele que os judeus herdaram depois do cativeiro da Babilônia são pagãos. Porque até no ano, dentro da cronologia adâmica, no ano 3.960, no ano 3.367, se deu o segundo cativeiro de Judá. E no ano 3.248 se deu o primeiro cativeiro de Israel pelos sírios e o primeiro e o segundo cativeiro de Judá pela Babilônia. E eles não tinham esse calendário que eles têm hoje de posse, que é o calendário cívico, que é Nissan, Liá, Ave, Tamuz, Teven, Tisri e assim sucessivamente. Eu não baseei dentro desse calendário as minhas pesquisas. Eu baseei no tronco adâmico dentro da cronologia, mexendo com as raízes do tronco. E cheguei a essa conclusão, que Jesus Cristo nasceu no 40º século, juntamente com a pessoa de João Batista. João Batista é mais velho
do que Cristo 6 meses. Porque quando João Batista, de fato, chega lá, dentro das profecias, como se diz e como se dá o 8º turno, se dá dessa forma. O primeiro mês, o segundo, o terceiro e o 4º mês. O 4º mês se dá o quê? O 8º turno. No primeiro mês, 2 turmas entram para trabalhar. No segundo mês, mais 2 turmas entram. No terceiro mês, 2 turmas entram. No 4º mês, mais 2 turmas entram. Quando você calcula 2, 4, 6, 8, Zacarias era da ordem de Abias. E por volta do ano 3000, aproximadamente 3.957, no 40º século, Gabriel aparece e fala com Zacarias. Isso é, no 4º mês, dentro do 8º turno que ele estava exercendo o seu ministério. E ali, depois, a gente vai bater os cálculos no 4º mês, que é o 8º turno. Vamos lá, vamos bater os cálculos. Quem apareceu no 4º mês foi o anjo Gabriel. Vamos para o processo de gestação. O anúncio de João Batista foi no 4º mês. Vamos lá. No 5º mês, no 6º mês, no 7º mês, no 8º mês, no 9º mês, no 10º mês, no 11º, no 12º. Aqui já vai 8 meses no processo de gestação. E para a pessoa dar luz é 9 meses. Aí acabou no 12º mês, acabou o quê? O ano. Aí começa tudo de novo. No mês de Abibe, que é o primeiro mês do ano, quem foi que nasceu? João Batista. João Batista nasceu na Páscoa, no primeiro mês, que é o mês de Abibe. Esse nome foi dado por volta do ano 2453, depois da libertação do povo de Israel ali no Egito. Israel saiu entre o dia 14 e o dia 15 do Egito. E ali foi instituído a primeira Páscoa, já tipologicamente prefigurando a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito ali no capítulo 12, versículo 1, e no capítulo de número 23 e versículo 13, e no capítulo 12, versículo 16 ao 18, concernente a esta fala que eu estou falando. E aqui a gente observa, com 6 meses depois, que é o 10º mês, quem é que aparece? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel aparece no 6º mês, a pessoa de Maria, e ali o anjo abre um diálogo com a pessoa de Maria. E depois o próprio anjo revela, de fato, e fala com Maria: olha, com relação ao processo de fecundação, Isabel, tua prima, esse não é o 6º mês de gestação? E ela concebeu na sua velhice um filho, aquela que era estéril. E é este o 6º mês. Mas aqui tem pessoas que se confundem, achando que é o 6º mês da vida de João Batista. Mas, na verdade, aqui o anjo está se referindo ao 6º mês de gestação de Isabel. Porque no mundo biológico, se você começar a ler, entendeu? As escrituras sagradas, no mundo biológico,
a criança, quando ela é formada, ela começa a se mexer dentro do ventre por cerca de 16 a 20 ou 22 semanas. Com quase 6 meses, a criança começa a se mexer na barriga da sua mamãe. E Maria correu rapidamente, foi na casa da sua prima, na casa de Zacarias, quando gerou uma saudação. As escrituras nos revela que a criança começou a se mexer no ventre de Isabel, sua mãe. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, só para justamente lhe mostrar que a minha fala ela é autêntica e contém uma veracidade escriturística dentro da palavra de Deus. Então, quando Maria faz essa visita, Maria presenciou o nascimento de João Batista, porque a Bíblia faz questão de mostrar que ela passou cerca de 3 meses com Isabel. Aí 6 com 3 dá 9 meses de gestação. A mãe vai ter que dar o quê? A luz. E ela presenciou o nascimento de João Batista, porque ela passou 3 meses lá na casa da sua prima Isabel. Aí no 10º mês, que no anúncio surgiu no mês 4º, e agora no 10º mês, Gabriel visita quem? Maria. Agora vamos calcular a gestação de Maria. No 10º mês. Aí vem 11º, 12º, o ano acabou. Aí vem o mês de Abibe, o mês de Azive, vem o mês 3º, o mês 4º, o mês 5º, o mês 6º, e agora, dentro da gestação, se passou o quê? 8 meses. Mas a mulher, para dar luz, tem que completar o quê? 9 meses. Aí no mês 7º, que é o mês de Etanim, se completa o quê? Os 9 meses de gestação. Então Cristo não nasceu em dezembro, nem tampouco dia 25 de dezembro. Cristo nasceu no mês de Etanim, porque também está escrito, né? Lá em João, uma profecia tremenda. Está escrito bem assim. Em João, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a glória do unigênito de Deus. Cristo tabernaculou no seu nascimento, ele nasceu em uma festa dos tabernáculos, para que os judeus relembrassem que no deserto eles habitaram em tendas. Então ele nasceu no mês de setembro, segundo as escrituras sagradas. Ele não nasceu em dezembro, como comemoram algumas pessoas aí. Agora o que me chama a atenção é que tem alguns cristãos, alguns religiosos, alguns homens que professam a fé, diz que o aniversário é pecado, você comemorar. Diz que o aniversário não agrada a Deus quando a pessoa comemora. Mas eu posso te dizer que isso aí não é verdade. Quando Cristo nasceu, conforme as profecias, ali em Isaías, capítulo de número 7 e versículo 14, ali há uma profecia a respeito do Messias. E ali em Miqueias, capítulo 5 e versículo 2, ali dá o texto, um ponto geográfico, falando a localização daquela cidade. Cristo nasceu ali em Belém. E algumas pessoas falam que o Natal não é e nem convém, nem provém de Deus. Isso é o falso Natal. Agora, o verdadeiro Natal provém de Deus. A terra natal, o dia natalino de Cristo, a terra natal, onde ele nasceu em Belém, na cidade de Davi,
seu pai. E quando ele nasceu, houve uma comemoração. Você que é religioso, diz que é pecado comemorar o aniversário. Mas as Escrituras nos revelam que os anjos apareceram nas regiões celestiais com louvores, dando glória e comemorando e mostrando aquela glória e aí apontando para o nascimento do Cristo, o nosso Salvador. Se os anjos se alegraram, se os anjos festejaram nas regiões celestiais a respeito do nascimento de Cristo, você é melhor do que os anjos? Eu sou melhor do que os anjos? Longe de mim tal coisa. Em nome de Jesus Cristo, eu não sou melhor. E os únicos que presenciaram no estábulo, dentro da manjedoura, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi os pastores. Mas algumas igrejas colocam árvore, pisca-pisca, coloca presépio, bota 3 magos. Só que a Bíblia nos revela os únicos que presenciaram o nascimento de Cristo foi os pastores. Agora, naquela época existia astrólogos, astrônomos, homens sábios e matemáticos que já estudava a astronomia por meio das constelações, e ali Deus revelou um fenômeno, uma estrela totalmente diferenciada, e esses sábios da Pérsia, que foram revelados a pessoa deles, o nascimento do Messias, o Cristo, eles estudaram por cerca de 2 anos. Quando eles chegaram no palácio do rei Herodes, eles perguntaram, porque a estrela estava fixada nos céus, a única estrela que brilha, que tem seu resplendor permanente, é a estrela de Cristo. Todo mundo fala aí que eu sou uma estrela, que fulano é uma estrela, que Beltrano é a estrela, mas o único que é a nossa estrela que brilha e que apontou o nascimento do nosso Salvador é a estrela que apareceu de uma maneira maravilhosa no espaço sideral e revelou o nascimento do Messias àqueles homens sábios da Pérsia. E quando eles chegaram, perguntaram. Ali tinha doutores, mestres, cronologistas, matemático, conhecedor profundamente das Escrituras Sagradas. Quando eles pegaram pergaminhos, eles citaram. Conforme o profeta, ele vai nascer na cidade de Belém, na cidade de Davi. E ali, aqueles magos, quando ia saindo, o rei Herodes, astutamente, com pensamento maligno e perverso, que ele ficou perturbado, e toda Jerusalém, chamou aqueles homens secretamente e fez uma indagação. Vem cá, meus nobres companheiros, vocês que são estudiosos, são matemáticos, astrônomos, qual foi o período que vocês vêm estudando esses fenômenos? Os magos falou e secretamente e respondeu à indagação do rei Herodes, está ali em Mateus. Por cerca de 2 anos, eles vinham já estudando esse fenômeno que ocorreu e que, de fato, apontou o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que quando os magos foram visitar, foram ao encontro de Cristo, Cristo já tinha o quê? Quase 2 anos. Os magos não visitaram Cristo nos estábulos, nem tampouco dentro da manjedoura. As Escrituras nos revelam que eles entraram em uma casa e ali visitaram o menino Jesus. Você fala aí e diz,
Eu receber presente, eu receber no meu aniversário presente, isso é pecado. Aqueles homens sábios da Persas, aqueles homens astrônomos e matemáticos e astrólogos, eles trouxeram presentes. Trouxeram ouro, que representa o poder real, trouxeram incenso, que representa as orações dos súditos desse reino, e mirra, que era uma especiaria muito cara e que se fazia perfume, tipologicamente falando, representando a rosa de Saron e o cheiro suave da sua realeza, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que Deus, louvado seja Deus, aqui a gente observa que os magos foram avisados para não retornar ao rei Herodes. O rei Herodes não teve o retorno nem a resposta daqueles homens sábios. Aí ele se lembrou que quando falou em secretamente, os estudiosos daquela época disse que por cerca de quase 2 anos. Aí ele se lembrou da conversa que ele teve lá atrás, está registrado aqui em Mateus, capítulo 2 e versículo 16 em diante. Aí o rei Herodes astutamente baixou um decreto que fosse eliminado todas as crianças de Belém de 2 anos abaixo. E ali houve uma grande matanças. Então, meu amigo, Cristo, de fato, nasceu por volta aproximadamente do ano 3957, dentro da cronologia adâmica, no 40º século. Só que ele não nasceu no ano primeiro. O Papa João I chamou Dionísio Exíguo, que é conhecido como Pequeno, astrônomo, matemático e cronologista. E com os materiais que estavam ali à disposição dele, ele fez uma datação totalmente errada, em cima da fundação de Roma. Isso é, tinha os calendários Juliano e Diocleciano, só que Diocleciano era o imperador que perseguiu os cristãos, ele não poderia trabalhar dentro dos documentos desse imperador. Ele trabalhou dentro da fundação de Roma, dentro daquela época. Roma foi fundada em 753. Só que Dionísio Pequeno errou por cerca de 4 anos, porque ele esqueceu. Ele esqueceu que o rei Herodes morreu em 749. Isso é uma diferença de 4 anos. Segundo um historiador muito famoso, Flávio Joséfo, deixou registrado um eclipse com relação à morte de Herodes, que foi um eclipse solar. Então, Cristo nasceu no ano 4. Nasceu no ano 4, eu acredito que a data que ele nasceu foi dia 15 do mês de Etanim, para corresponder com a data profética do primeiro cordeiro e da primeira Páscoa que foi instituída lá em Êxodo. Eu estou crendo nessa data. Ele nasceu no dia 15 do mês 7, que foi o mês de Etanim, como está registrado em 1 Reis, capítulo 8 e versículo 2, com referente a esse nome chamado Etanim, que é onde ocorreu ali as festas dos tabernáculos. Cristo tabernaculou em nosso meio. E as Escrituras nos revela
que não foi no mês de dezembro, nem tampouco no dia 25 de dezembro. Essa data é uma data totalmente pagã, que foi em homenagem, que cultuava um deus pagão chamado Deus Sol, na época do imperador Domiciano. E ali, entendeu? Essa data foi colocada no dia 25 de dezembro. Só que João, o Papa João I, chamou a atenção de Dionísio o Pequeno, no século V, por volta do ano 532, e ele só tinha esses documentos e a datou dia 25 da era cristã, meio da era cristã, ano 1, e a data ele fixou dia 25 de dezembro. Houve um erro aí desse cronologista. Mas aqui a gente observa nas escrituras que João Batista era mais velho do que Cristo 6 meses. Cristo começou seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos. Isso é, no mês de Etanim, Cristo deu início ao seu ministério, atingindo o público-alvo. E eu creio que João morreu com 30 anos e 6 meses. Algumas pessoas falam que Cristo morreu com 33 anos. Segundo as minhas pesquisas, eu cheguei a uma conclusão que Cristo morreu com 32 anos e 6 meses. Porque registra 2 Páscoas. O único livro que registra 2 Páscoas é o livro de João, o Evangelho de João. No capítulo 2 e versículo 13, Cristo atravessou a primeira Páscoa. No capítulo 6 e versículo 4, Cristo atravessou a segunda Páscoa. Na terceira Páscoa, Cristo foi sentenciado à morte. Então, Cristo morreu no dia 20 do mês de Abib, que era o mês pascual. É o que eu creio. Você não é obrigado a crer. E conforme os meus cálculos que eu fiz dentro das Escrituras Sagradas. E ali Cristo foi apresentado na terceira vigília. Isso é, o dia já amanhecendo. Foi apresentado a Caifás e Anás, que eram os sumos sacerdotes da época. Depois ele foi apresentado ao rei Herodes e depois a Pôncio Pilatos. O horário cronológico do dia era contado dessa forma, isso é, na parte do dia, claro. Hora primeira era 7 horas, hora segunda, 8 horas, hora nona, 9 horas, hora quarta, 10 horas, hora quinta, 11 horas, hora sexta, 12 horas, hora sétima, 1 hora, hora oitava, 2 horas, hora nona, 3 horas. Cristo morreu por volta de 3 horas da tarde. Hora 14 horas, hora 11ª, 5 horas, hora 12ª, 6 horas. Aí agora contava a noite. Os judeus contavam 3 vigílias e os romanos contavam 4 vigílias, conforme que está escrito na Sagrada Escritura. Aí se contava a noite dessa forma. De 6 às 10, a primeira vigília. De 10 às 2, a segunda vigília. De 2 às 6 da manhã, a terceira vigília. Isso eram os judeus que contavam. As horas no período noturno, à noite. E os romanos contavam dessa forma. De 6 às 9, primeira vigília. De 9 às 12, a segunda vigília. De 12 às 3, a terceira vigília. E de 3 às 6, a quarta vigília. Isso é, os romanos contavam dessa forma.
Então, meus irmãos, eu estou vos falando a verdade. Isso é dentro das Sagradas Escrituras. E Cristo, de fato, não nasceu em dezembro. Esse calendário gregoriano é um pouco embaraçado. Eles pegaram algumas culturas egípcias, implantaram ali o mês Fébreo, que é o deus da morte, o deus Janes, que é janeiro, que tem uma dupla face, vendo o futuro e o passado, e agora começou, entendeu? Março, abril, maio, junho, julho, em homenagem a Júlio César, agosto, em homenagem a Augusto. Aí setembro é o mês 7, só que na sua mente você pensa que é o mês 9, mas não é. Setembro é o mês 7, é uma palavra derivada do latim, que quer dizer setembris, o mês 7. Octove, que é outubro, é uma palavra derivada do latim, que quer dizer mês 8. Novembro, que é novembris, que é em latim, quer dizer mês 9. Dezembro, que é dezembros, que quer dizer o mês 10. Mas na sua mente, você pensa que é o mês 12, mas na verdade não é. Então, meus irmãos, eu estou falando carinhosamente com a sua pessoa nesta tarde. O nascimento, o verdadeiro nascimento natalino é esse aqui, o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo de número 7, versículo 14, o que está escrito no livro do profeta Miqueias, capítulo 5 e versículo 2, aonde nos dá um ponto, geograficamente falando, de localização, porque a palavra Natal se trata do nascimento daquela pessoa aonde ele nasceu, e Cristo nasceu na onde? Em Belém, na cidade de Davi. O verdadeiro processo natalino é esse, que nasceu a esperança, que nasceu a salvação, que nasceu o perdão de Cristo em nossas vidas. Que Deus disponibilizou e nos deu o maior presente, que é a nossa salvação, que jamais o Papai Noel tem condição de nos dar um presente como esse. O nosso maior presente que Deus nos deu é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nasceu a nossa esperança dentro de nossas vidas, nasceu a salvação em nossa alma e nasceu a alegria de nós ir um dia para os céus, porque de fato esse é o maior presente que Deus deu ao ser humano, que é a salvação que preenche o homem espiritualmente falando. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, que vocês venham me compreender. Eu trabalhei mostrando algumas referências dentro das Sagradas Escrituras, entendeu? Mostrando o ponto de nascimento e mostrando aqui, entendeu? Que eu trabalhei no tronco e na raiz adâmica, trabalhando dentro de uma cronologia adâmica. E que Deus abençoe a todos. Está aqui meu abraço, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos, pela sua atenção e pela sua paciência com relação ao que eu falei aqui. Deus seja louvado, em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo continue nos dando da sua graça e nos dando da sua misericórdia. Fica com Deus, meu irmão. Agora, quem quer comemorar um Natal totalmente pagão, é com eles e Deus. Agora, dentro das Escrituras, a gente mostra e provou esta realidade escriturística na sua e na minha vida. Deus seja louvado, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.